Cleópatra VII. Thea Philopator é mais do que uma simples personagem da antiguidade. Ela é um símbolo de poder, inteligência e sedução que atravessa os séculos. Nascida em 69 a.C., ela foi a última rainha do Egito Ptolemaico, um reinado de origem grega que governava o Egito desde a morte de Alexandre, o Grande. Seu nome ainda ecoa na cultura popular, envolto em lendas sobre beleza, poder e tramas políticas. Mas quem foi realmente Cleópatra? Neste vídeo vamos explorar a fundo sua vida desde o nascimento até sua trágica morte, revelando detalhes fascinantes sobre sua ascensão ao trono, alianças estratégicas, romances com Júlio César e Marco Antônio, batalhas decisivas e o legado que ela deixou. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde a história é mais envolvente do que qualquer ficção. Cleópatra nasceu em Alexandria, uma das cidades mais ricas e avançadas do mundo antigo, fundada por Alexandre, o Grande. Ela era filha do rei Ptolemeu XII Auleta, membro de uma dinastia de origem grega que governava o Egito há quase 3 séculos. Desde cedo, Cleópatra demonstrou habilidades políticas e intelectuais acima da média. Diferente de seus irmãos, ela aprendeu a falar o egípcio fluente, um gesto raro entre os governantes ptolomaicos. Isso a aproximou do povo egípcio, que via nela uma figura diferente, alguém que compreendia sua cultura. Educada em ciências, filosofia e artes, ela também dominava vários idiomas, o que futuramente lhe daria vantagem em negociações diplomáticas. Mesmo vivendo em um ambiente marcado por intrigas familiares e lutas por poder, Cleópatra soube construir sua inteligência como uma arma. Com a morte de Ptolemeu XII, em 51 a.C., Cleópatra herdou o trono ao lado de seu irmão Ptolemeu XIII, com quem deveria governar em conjunto, como era tradição na dinastia. Mas logo as tensões entre os dois explodiram. O jovem irmão, influenciado por seus conselheiros, tentou tirar Cleópatra do poder. Em 48 a.C., ela foi forçada ao exílio na Síria, enquanto Ptolemeu consolidava o controle em Alexandria. Mas Cleópatra não era do tipo que aceitava a derrota. Em vez de se esconder, ela reuniu um exército, esperando o momento certo para retomar seu trono. E o destino deu a ela uma chance inesperada: a chegada de Júlio César ao Egito. Naquele mesmo ano, César chegou ao Egito perseguindo seu inimigo Pompeu, que havia sido assassinado ao chegar em Alexandria. Ao se envolver na política local, ele foi apresentado à disputa entre Cleópatra e seu irmão. Cleópatra então protagonizou uma das cenas mais famosas da história. Segundo os relatos, ela se escondeu em um tapete que foi entregue pessoalmente a César. Quando ele desenrolou o tecido, se deparou com a jovem rainha diante de seus olhos. A audácia e carisma de Cleópatra conquistaram o general romano. Logo, uma aliança foi formada, política e amorosa. Com a ajuda de César, Cleópatra retornou ao poder após a derrota e morte de Ptolemeu XIII. Eles tiveram um filho, chamado Cesarião. Mas o relacionamento deles era muito mais do que um caso. Era uma fusão de estratégias políticas, amor e poder. Em 46 a.C., Cleópatra viajou até Roma com Cesarião, hospedando-se em uma das vilas de César. Sua presença causou escândalo entre os romanos, que viam com desconfiança a influência da rainha egípcia sobre o ditador romano. Cleópatra era uma mulher estrangeira, poderosa e carismática, tudo que ameaçava os pilares da república. Muitos senadores temiam que César pretendesse fazer dela sua esposa legítima, e pior, colocar Cesarião como herdeiro ao trono. Esse clima de tensão contribuiu para o assassinato de César em 44 a.C. Após sua morte, Cleópatra fugiu de volta ao Egito, levando seu filho e a memória de um império que havia perdido seu protetor. Era o fim de uma era, mas para Cleópatra, o jogo político ainda estava longe de terminar. A morte de César deu início a uma nova fase da vida de Cleópatra. Com o vácuo de poder em Roma, 3 homens dividiram o controle da república: Otávio, Lépido e Marco Antônio. Este último, um dos mais fiéis generais de César, foi enviado ao Oriente para consolidar o poder romano. Em 41 a.C., ele convocou Cleópatra para se encontrar com ele em Tarso. Ela chegou em uma barca luxuosa, vestida como a deusa Afrodite, cercada de perfumes e música. Mais uma vez, ela seduziu um dos homens mais poderosos de Roma.
A relação entre os dois foi explosiva. Eles se apaixonaram profundamente e se tornaram parceiros tanto no amor quanto na política. Juntos, tiveram 3 filhos e formaram uma aliança que ameaçava diretamente os interesses de Otávio, o herdeiro de César. A crescente influência de Cleópatra sobre Marco Antônio preocupava Otávio. Para os romanos, a ideia de um império dividido entre Roma e o Egito era inaceitável. Em 32 a.C., Otávio declarou guerra não contra Marco Antônio, mas contra Cleópatra. Isso transformou a disputa em algo simbólico. Roma contra uma mulher estrangeira que ousava desafiar seus limites. A guerra culminou na famosa Batalha de Áxio, em 31 a.C., uma das mais importantes da história. Cleópatra e Marco Antônio comandaram uma enorme frota, mas foram derrotados pelas forças de Otávio. Após a derrota, o casal fugiu para o Egito, tentando ainda resistir, mas sabiam que o fim era inevitável. Otávio avançava, implacável, decidido a destruir seus inimigos. Em 30 a.C., com Alexandria cercada e suas forças reduzidas, Marco Antônio recebeu a falsa notícia de que Cleópatra havia morrido. Desesperado, ele tirou a própria vida. Ao saber da morte do amado, Cleópatra tentou negociar com Otávio, mas percebeu que seria levada a Roma como um troféu de guerra. Para evitar a humilhação, decidiu morrer de forma digna. Existem várias versões sobre sua morte. A mais famosa diz que ela usou uma áspide, uma cobra venenosa, para se suicidar. Outra versão afirma que ela usou veneno em uma agulha escondida. Sua morte, aos 39 anos, marcou o fim da dinastia ptolemaica e o nascimento do Império Romano, com Otávio assumindo o título de Augusto. Cesarião, seu filho com César, foi capturado e executado por ordem de Otávio. Muito se fala sobre a beleza de Cleópatra, mas os registros históricos apontam que seu maior charme era sua inteligência e persuasão. Ela dominava mais de 7 idiomas e tinha conhecimento profundo em política, astronomia, filosofia e medicina. Também é importante lembrar que suas alianças com César e Marco Antônio não foram motivadas apenas por paixão, mas por sobrevivência política. Cleópatra foi uma estrategista que lutou até o fim para preservar a independência do Egito diante do avanço imperial romano. Ela também foi a única da sua dinastia a adotar os deuses e rituais egípcios com seriedade, ganhando a simpatia do povo. Em um mundo dominado por homens, Cleópatra se destacou por sua audácia e visão. Mesmo com a queda do Egito e sua morte trágica, Cleópatra jamais foi esquecida. Ao longo dos séculos, ela foi retratada em pinturas, livros, peças teatrais e filmes, tornando-se um ícone atemporal. Seu nome está associado à beleza, poder e mistério. Ela representa a mulher que ousou desafiar impérios, que usou a inteligência como arma e que, mesmo em meio ao caos, tentou moldar o próprio destino. A história de Cleópatra nos ensina que o poder pode ser conquistado não apenas com exércitos, mas com estratégia, carisma e coragem. Seu trono caiu, mas sua imagem permanece viva, desafiando o tempo e as narrativas convencionais da história. Cleópatra foi, e sempre será, a rainha eterna do Nilo.